Sinais de má circulação e o melhor chá para reduzir varizes. Então, esse vai ser o nosso tema agora. Vamos falar sobre manifestações clínicas da má circulação e também vou te dar a receita de um chá que vai te ajudar a melhorar a sua circulação e, consequentemente, reduzir as varizes, principalmente aquelas varizes localizadas nas pernas, pessoal. Então, esse tema é de suma importância. Peço que você escreva no chat, que você escreva nos comentários de que parte do mundo você está me assistindo agora e se você tem algum problema de circulação. Então, por favor, me conte no chat, me conte nos comentários de onde você me assiste, se você tem problema de circulação, se for a primeira vez que você me assiste, ou se você faz parte da imensa maioria das pessoas que me assiste, mas que não é inscrito no canal. Aperta esse botão aqui embaixo de se inscrever, ativa o sino das notificações e venha fazer parte da família do canal Dr. João, porque aqui é garantido que você vai ter mais saúde. Porque se você assiste os nossos vídeos e coloca em prática as nossas orientações, é batata. É certo que a sua qualidade de vida, que a sua saúde vai melhorar. Então aperta o botão aí embaixo de se inscrever e seja bem-vindo ao canal Doutor João. 12º sinal de má circulação, na verdade é um sintoma. Existe diferença entre sinal e sintoma. Muitas vezes falamos como sinônimos, mas não. Sinal é tudo aquilo que a gente vê. Então, se a pessoa tem uma mancha na pele, é um sinal. Se a pessoa tem febre, é um sinal. Não somente a gente vê, mas que a gente sente. Que a gente sente não, que a gente mede é um sinal. Se a pessoa está com pressão alta, é um sinal. Então, isso é um sinal. Agora, sintoma é aquilo que a gente sente. Uma dor é um sintoma, um desconforto, uma ardência, uma coceira. Isso é sintoma. Então, o 12º sintoma é a dor. A dor acomete a grande maioria dos pacientes com má circulação. Então, quem tem má circulação tem dor. Por quê? Se não chega oxigênio, se não chega nutriente para aquela região vai sentir dor. Então, numa má circulação venosa, a pessoa pode ter um peso, pode ter um cansaço difuso nas pernas. Já na má circulação arterial, é muito comum que a gente chama de claudicação intermitente, que é aquela dor que surge quando a pessoa anda uma determinada distância e aí ela sente uma dor muito forte, principalmente na panturrilha. E essa dor é justamente por conta de falta de chegada de oxigênio e nutrientes para esse tecido muscular. Então, a má circulação arterial pode ocasionar essa dor na claudicação intermitente e também dor em grupos musculares, como glúteo, panturrilha, coxa, pernas, justamente por conta da falta de oxigênio para a contração muscular adequada. 11º sinal, porque é algo que a gente vê, é o inchaço, que tecnicamente chamamos de edema. Então, o inchaço de membros inferiores, ele pode ser causado por um problema venoso, por um problema linfático, por um problema cardíaco, por um problema renal. Então, essa também é uma manifestação possivelmente encontrada em pessoas com má circulação, o edema de membros inferiores, principalmente na parte da tarde. Isso é muito comum em pessoas com insuficiência venosa, tá bom? 10º sinal, veias tortuosas e dilatadas, as famosas varizes, que são muito presentes na insuficiência venosa e que também podem causar manchas, eczema, coceira, pele endurecida, mudança na coloração da pele. 9º sinal são úlceras e feridas. Então, as feridas, elas costumam ser ferimentos mais agudos, com resolução em algumas poucas semanas. Já as úlceras, elas são crônicas, são feridas perpetuadas que ficam lá por meses, por anos e que estão muito presentes na má circulação, sendo má circulação venosa, arterial ou linfática. E o que vai definir se essa é uma úlcera arterial, se essa é uma úlcera venosa, é basicamente o formato, a localização e outras características da úlcera. 8º sinal é a mudança de coloração da pele.
quando nós temos uma obstrução arterial, por exemplo, isso pode gerar palidez, pode fazer com que a pele fique mais branca, porque o sangue não está chegando ali. E essa mudança de coloração pode estar acompanhada de cianose, que é aquela mudança para uma coloração mais azulada, mais arroxeada, pode estar acompanhada de hiperemia, que é uma coloração mais... Aliás, pode ser também uma hiperemia, que é quando a pele fica vermelha, pode ser uma gangrena, e aí a pele já vai estar enegrecida, ou pode ser o que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que é basicamente um vasoespasmo arterial desencadeado geralmente por frio ou por estresse. Então aquela pessoa que quando está mais frio ou quando ela está mais estressada, ela olha para a mão dela e ela vê que o dedo dela está azul, que tem 2 dedos dela azuis. Isso é o fenômeno de Raynaud. Sétimo sinal é a mudança de temperatura. Então, se a pessoa tem má circulação, ela pode ter uma oscilância, né? Uma diferença de temperatura das áreas. Então vão ter áreas mais frias, áreas mais quentes. Uma área mais fria vai indicar má circulação, vai indicar que o sangue não chega. Agora, uma área mais quente pode indicar infecção, como uma erisipela, que é muito comum em pessoas com problemas circulatórios. Então, essa mudança de temperatura, ela pode ser no mesmo membro, pode ser na mesma perna. Então, diferentes partes de uma perna podem estar com diferentes temperaturas, ou ela pode ser uma mudança de temperatura comparada com o outro membro, com a outra perna. Então a gente coloca a mão numa perna e está com a temperatura normal, e quando a gente coloca na outra perna, ela está com uma temperatura muito mais quente ou uma temperatura muito mais baixa. Sexto sinal de má circulação é a rarefação distal dos pelos, que é muito comum na insuficiência venosa mais avançada. O que acontece? Quando você tem um problema de circulação, mais uma vez, o sangue ele não chega da forma adequada, ele não consegue nutrir a região. Então, aquela região ela vai ficando carente de oxigênio, carente de nutrientes, ou seja, as funções que ela desempenharia acabam sendo prejudicadas. Então, aquela pessoa que já começa a ter menos pelos nas pernas, que começa a ficar careca na região do tornozelo, isso pode indicar algum problema circulatório. A ausência de oxigênio e de nutrientes para os folículos pilosos, para as regiões onde há o crescimento do pelo, pode acabar prejudicando essa função. Quinto sinal é a mudança de velocidade no crescimento das unhas. Se nós temos uma obstrução arterial em uma das pernas, isso pode fazer com que a unha dessa perna cresça mais lentamente quando comparada à outra perna. Então, se a pessoa chega para a gente e fala: nossa, doutor, muito estranho, porque a unha da minha perna esquerda cresce normal, agora a unha da minha perna direita está sempre fraca, está sempre quebradiça, ela não cresce de jeito nenhum. Então, isso indica que nessa perna direita, onde a unha não cresce, pode haver sim um prejuízo do fluxo de oxigênio e de nutrientes em função de uma obstrução arterial. Então, a frequência com a qual você corta as suas unhas também pode ser uma dica de má circulação. Quarto sinal é a atrofia muscular. Então, a redução do volume e também da força muscular, já que o sangue não chega idealmente na região, principalmente na região das pernas, tá bom? Terceiro sintoma agora é a parestesia, os formigamentos. Então, esses formigamentos em extremidades, eles podem ser de origem neurológica ou de origem circulatória. Então, no diabetes, por exemplo, pode haver uma lesão do vasa nervorum, que são os pequenos vasos que irrigam os nervos, ocasionando a morte desses nervos e, consequentemente, ocasionando também o formigamento e a dormência como resultado da morte desses nervos. E na obstrução arterial, nós também podemos ter uma causa de formigamento e dormência. Você tem dormência? Você tem parestesia? Você tem formigamento nas suas extremidades? Me conta no chat, me conta nos comentários. Isso aí pode ser má circulação. E agora, pessoal, para os dois últimos sinais, antes da receita do chá, eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui, que você envie esse vídeo para mais pessoas, que você curta esse vídeo, porque quando você curte, quando você deixa o seu gostei, quando você deixa o seu joinha, você faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então, se você quiser agora
saber quais são os 2 últimos sinais de má circulação que eu separei para vocês e também saber qual é a receita do chá que vai ajudar a combater as varizes, deixe sua curtida nesse vídeo aqui, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama, que você quer ver bem. Esse vídeo aqui é capaz de mudar a vida de uma pessoa para melhor. Então, a sua curtida pode ser o que faltava para uma pessoa descobrir que ela tem má circulação e, uma vez descobrindo, ela vai buscar tratamento. Então, olha o poder, o potencial que a sua curtida tem aqui hoje, que o seu compartilhamento tem aqui hoje, que o seu comentário tem aqui hoje, de literalmente, sem exagerar, salvar uma vida. Porque os problemas circulatórios são os problemas que mais matam hoje em dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos curtir esse vídeo, vamos comentar, vamos interagir aqui na live, tá? Vamos compartilhar para fazer essa mensagem positiva, essa mensagem que vai levar saúde para as pessoas, viralizar. Então vamos fazer com que coisas boas viralizem, tá bom? Segundo sinal, na verdade, segundo sintoma, é a amaurose fugaz. Doutor, o que é isso? O que é a amaurose fugaz, esse nome esquisito? É a cegueira monoocular transitória. Ou seja, a pessoa fica cega de um olho por um tempo e depois essa visão volta. Então a pessoa perde a visão do nada, mas depois essa visão volta. Isso aí, geralmente, é um problema vascular. Uma placa de aterosclerose da carótida se desprendeu e parou na artéria retiniana, causando essa cegueira temporária. E aí depois, essa placa é solta, né? Ela acaba se desprendendo novamente do lugar onde ela estava entupindo, onde ela está obstruindo a passagem, e a visão dessa pessoa retorna. Quem tem amaurose fugaz precisa tomar um grande cuidado, porque indica um maior risco de AVC, de derrame, num futuro próximo. Então, se você já, do nada, em algum momento, perdeu a visão e a visão voltou, atenção, isso aí pode indicar que você está sob maior risco de ter um AVC. E o primeiro sinal aqui é o que a gente chama de síndrome do dedo azul. Então, o dedo azul que fica lá de forma fixa, né, ele indica isquemia. O que é isquemia? Interrupção do fluxo sanguíneo, gerando falta de oxigênio. Então, essa síndrome do dedo azul também pode ser causada pelo desprendimento de uma placa de aterosclerose que interrompe o fluxo de sangue na artéria do dedo. Então, esses são os 12 sinais e sintomas de má circulação. Lembrando, pessoal, que a má circulação ela é causada pelos seus hábitos na maior parte do tempo. Vou falar daqui a pouquinho, depois da receita do chá, eu vou falar uma forma de você atuar bem nas causas da má circulação. Porque o chá, é claro que vai ajudar, lógico, mas ele, sozinho, não é milagroso. Como que a gente vai fazer esse chá? Vamos lá. Você vai pegar 1 litro de água e vai deixar essa água ferver. Depois, você vai adicionar 30 gramas de extrato seco de folha de castanha da Índia, o que equivale mais ou menos a 1 colher de sopa e meia de extrato seco de folha de castanha da Índia, vai colocar 1 colher de sopa de chá verde e vai deixar em infusão por 10 minutos. Depois disso, você vai coar esse chá e vai tomar de 2 a 3 xícaras por dia, tomando cuidado para não tomar muito próximo da hora de dormir, porque o chá verde tem cafeína, tá bom? E se você estiver fazendo uso de um anticoagulante cumarínico, como o Marevan, a varfarina, cuidado também, tá bom? Talvez não possa utilizar esse chá, conversa com o seu médico antes, beleza? Então essa é a receita do chá. Esses problemas eles estão diretamente relacionados ao seu estilo de vida, aos seus hábitos, aos seus comportamentos. E se você não mudar isso, o problema vai continuar existindo. Ficou claro essa mensagem para vocês? Que o estilo de vida, ele é o passe livre de saída dos remédios, o passe livre de saída da maior parte das doenças. Então, o estilo de vida, ele previne, ele trata e ele reverte doenças. Então, se você quiser tratar má circulação, pressão alta, diabetes, colesterol alto, insônia, ansiedade, depressão, entre outras doenças. E eu te ensino como ter um estilo de vida saudável, de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos, para você prevenir, tratar e reverter doenças. Eu te ensino isso no meu livro, O Código da Longevidade, que você pode
adquirir clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários.